Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês a diferença entre o esquema de aterramento TNC, TNS e o esquema TNCS. Vocês estão vendo aqui nessa residência. TNC até a entrada do poste, para dentro da residência TNS. Veja que vocês não ficarão mais com dúvida. E alerto! O esquema TNC ele não deve ser utilizado internamente na residência. Veja na sequência. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu venho aqui mostrar para vocês a diferença entre o esquema TNC e TNS. Na configuração que a gente chama de TN, onde a primeira letra T representa que nós temos um ponto da alimentação aterrado, e esse ponto da alimentação aterrado é um neutro. E a segunda letrinha N representa que as massas metálicas são ligadas a esse ponto, e esse ponto que é aterrado é o neutro. No esquema TNC de aterramento, nós temos aqui um sistema RST, um sistema trifásico, chega da concessionária RST e chega aqui o neutro da concessionária que está aterrado. No esquema TNC, eu tenho um único condutor que acumula as funções de neutro e terra. Então, veja que os motores estão ligados neutro e terra em um único condutor. Então, as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor. Isso é o TNC. O TNS, nós temos um ponto da alimentação aterrado, temos as massas metálicas ligadas a esse ponto e nós temos a função de neutro e proteção distintas, ou seja, neutro e terra são conexões distintas. Então, eu tenho na tomada chegando neutro e chegando o condutor de proteção. Essa figura é muito importante, que é o esquema combinado, que é o esquema TNS mais TNC, que é o esquema conhecido como TNCS. Então, veja que eu tenho o poste, eu tenho aqui o meu condutor PEN, ele é aterrado aqui no poste, o neutro. Então, o neutro tem a função de proteção, que é o PEN, tem as fases RST, chegando no quadro de distribuição da minha residência. No quadro de distribuição, eu tenho o meu aterramento, que está aqui, exemplificando, o meu aterramento. Aí eu faço aqui o aterramento do neutro, o neutro é aterrado, uma barrinha aqui do lado conectada ao neutro, eu tenho o barramento de terra. Aí veja que aqui a entrada é TNC até esse ponto aqui, e para dentro da minha instalação, eu passo a ter uma instalação TNS. Então, é as duas combinadas. Então, veja que a geladeira chega o condutor de terra, condutor de fase e o condutor de neutro. Então, aqui dentro da residência, o esquema é TNS. Na chegada aqui, é TNC. Aí, a gente combina as duas funções, TNCS. Bom, é importante aqui, para a gente finalizar, o item 5436 da norma 5410, em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEN, que é o condutor de proteção que sai lá do poste que vocês viram, ele deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação. Então, lá onde vocês viram, eu separo ele. Ou a partir do quadro de distribuição, em condutores distintos, de neutro e condutor de terra. Aí nós fazemos o quê? A configuração TNCS. Por que TNC? TNC porque até a entrada do quadro é TNC. Para dentro do quadro de distribuição da residência, a gente separa, passamos a ter um TNS
aí formando assim o esquema TNCS. Então, não é admitido o esquema TNC para dentro da residência. E, por fim, o uso do condutor PEN, ele só é admitido em instalações fixas desde que sua seção não seja inferior a 10 milímetros em cobre ou 16 milímetros em alumínio. Eu acho que eu consegui aqui esclarecer as dúvidas de vocês em relação ao esquema TNC e o esquema TNS. Os dois juntos temos o esquema TNCS.